dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação? Ela, porém, replicou: Sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: Ó mulher, grande é tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Glória a Deus. Aleluia. Palavra tremenda, né, irmãos? Eu vejo essa palavra como, por muitas vezes, né, eu me senti imerecedor, né? Que eu não merecia algo. Por diversas vezes na minha vida, eu sentia que ia ter uma ascensão, sentia que ia subir de degrau, sentia que ia acontecer algo extraordinário, mas eu meio que me sabotava, né? E muitos de nós fazemos isso. Nós, infelizmente, não nos achamos merecedores de diversas coisas, né? Diversas coisas nós não nos achamos merecedores. Como também o centurião que chega a Cristo e fala: eu não sou digno. Um centurião, ele tinha um poder naquela região, né? Ele era líder de homens, ele era comandante, ele era forte. Aposto que todos os irmãos via ele como alguém do que? De autoridade, alguém que podia fazer as coisas. Mas ele chega a Cristo e fala: eu não sou digno. Olha que tremendo, né? Ali ele está o quê? Ele está se humilhando, se aquebrantando e reconhecendo que ele não é digno, mas tem um que pode fazer. Ele fala: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aquele centurião, ele sabia que a palavra tinha poder, porque ele era líder. Ele falava aos seus homens: vai, e os seus homens iam. Ele falava aos seus homens: vem, e os seus homens vinham. E ele, sendo pecador, falho, ele sabendo que através daquela doença que veio sobre o seu servo, ele não podia fazer nada, ele sabendo que ele era fraco, a palavra dele tinha poder. Imagina de Cristo, imagina do Senhor. Ele confiou verdadeiramente: eu não sou digno, mas através de uma palavra só sua, de apenas uma palavra, irmãos, uma palavra de Cristo, haveria cura naquele lar, haveria cura naquela casa. Irmãos, que venhamos buscar uma palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para haver cura na nossa vida. Da mesma forma, irmão, esta mulher que ela chega até Cristo, no primeiro momento ela é ignorada, no primeiro momento ela tem dificuldade para chegar até Cristo, porque os discípulos que estavam em volta dele não deixaram ela se aproximar. Irmãos, e ela chega até ele, ela consegue chegar até Cristo. E ela pede o quê? Me ajuda, irmãos. Quantos de nós estamos clamando, estamos pedindo para o Senhor: me ajuda, Pai, me ajuda, me ajuda. E o que o Senhor fala para ela? É correto tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos? Meu Deus, imagine, você está precisando de ajuda, você está quebrantado, e a única pessoa que você confia, que pode te ajudar, que pode te dar um socorro, um alívio, fala isso para você. É correto tirar o pão dos filhos e jogar os cachorrinhos? E dar aos cachorrinhos e lançar os cachorrinhos? Irmãos, só essa palavra já era para desanimar ela completamente, já era para fazer ela desistir. Mas ela, na sua incrível fé, ela na sua incrível confiança em Cristo, ela retruca: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. Irmãos, Cristo, Ele é o pão da vida. Ele é o pão que o que? Nos sacia. Ele é o pão que nos alimenta. Espiritualmente, irmãos, falando. Ele é o pão que nos sacia, que nos alimenta, irmãos. Esta mulher, numa incrível ação, numa incrível atitude de humildade, ela fala:
eu só preciso da migalha, irmãos. Ela não pediu muito não, ela falou, só através das migalhinhas que caem na mesa, eu sei que haverá libertação na minha casa. E aí, irmãos, um pede apenas uma palavra que haverá cura, e a outra chega, só uma migalhinha, eu creio que haverá libertação, irmãos. Olha isso que tremendo, meus irmãos. Aqui, nós o que? Nós compartilhamos o que? A Santa Ceia, que é um pedaço do pão, irmãos. Olha quão poderoso é isso. Cristo falou isso, fazer isso em memória de mim, porque o meu corpo, ele foi dividido como simbolismo de um pão. Cada um recebe o que? Um pedaço. Irmãos, se uma migalha fez diferença na vida daquela mulher, imagine um pedaço de pão, irmãos, o que pode fazer na minha e na sua vida. Irmãos, o pastor já foi pregado aqui sobre a palavra, irmãos. A palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, irmãos, para fazer qualquer coisa em nossas vidas, para causar o que? A transformação. Irmãos, que nós venhamos nos achar o que? Dignos. Que nós venhamos nos achar o que? Merecedores. Mas também que venhamos tomar cuidado. Pois da mesma forma que o centurião, ele chegou num ato incrível de humildade e de fé, de confiança naquele que pode mudar a situação, ele também poderia chegar o quê? Com toda a autoridade que ele tinha naquela cidade. Ele poderia chegar a Cristo e falar: ei, eu ouvi falar que você faz coisas incríveis, milagres. Vai agora na minha casa e cura o meu servo. Irmãos, se o centurião não tivesse esvaziado de si mesmo, ele poderia chegar a Cristo com uma atitude de prepotência, de altivez. Ele poderia mandar, ordenar, querer fazer uma coisa a pulso, à força. Eu creio, se ele tivesse essa atitude, nem ia aparecer na história, nem ia ser falada. Mas, irmãos, como ele teve uma atitude de aquebrantamento, de saber que ele não é digno, mas tem um que através da cruz, que através do sangue, nos fez digno. Aleluia! Cristo, através do seu sacrifício, ele nos torna digno. Nós somos indignos, merecedores o quê? De sofrer, de morrer. Mas Cristo, ele o quê? Ele paga o preço. Não é que Cristo ele vai nos salvar, vai nos libertar, vai fazer, vai operar. Ele já fez, irmãos. Há milênios de anos atrás, o sangue dele já foi derramado por cada um de nós. Para o quê? Para nos trazer cura, para nos trazer libertação e muitas outras coisas mais, irmãos. Mas infelizmente, nós só conseguimos descobrir isso, nós só conseguimos entender isso no extremo. No extremo o quê? No fundo do poço, no extremo do sofrimento. O centurião, ele estava o quê? Clamando por ajuda. Eu creio que ele procurou o médico, eu creio que ele procurou outros meios de curar o servo dele e não conseguiu. Mas ele foi o único que era digno disso, irmãos. E nós só entendemos isso, nós só entendemos que Cristo pode operar a nossa vida quando o quê? Estamos no fundo do poço, irmãos. Como aquela mulher, ela estava passando fome, ela estava sem comer há muitos dias ali, procurando a ajuda do Senhor, clamando, pedindo, implorando, irmãos. Ela uma hora consegue chegar, mas lá ela estava o quê? No extremo já. Ela já tinha procurado outras coisas, já tinha tentado outros meios, irmãos. E quando ela viu que nada poderia causar a transformação que ela queria, ela foi até Cristo, irmãos. Irmãos, que nós venhamos reconhecer e entender o poder de Cristo antes de chegarmos ao fundo do poço, antes de chegarmos ao extremo do sofrimento, irmãos. Que nós venhamos compreender e entender que Ele pode operar na nossa vida cada vez mais, que Ele pode nos fortalecer agora, nesse momento, irmãos. Que nós venhamos sair do mediano, do morno, da mediocridade. Aleluia! Que venhamos adorar a Cristo agora, nesse momento, irmãos. Porque, irmãos, o que isso resulta? Como crentes mornos, crentes fracos, crentes que acham que não merecem, irmãos, como nós conseguiremos lutar contra o mal, contra os principados e as potestades, irmãos?
Irmãos, como é falado na palavra, que os filhos das trevas são bem mais astutos do que os filhos da luz, irmãos. Então, irmãos, nós temos que o quê? Reconhecer o poder que Cristo nos deixou para o quê? Nos revestirmos desse poder, dessa armadura, dessa unção que Ele nos deixa para o quê? Para lutarmos, para batalharmos. Porque em Sua palavra Cristo vai falar: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Ele fala que Ele veio trazer o quê? A espada. A espada que é o quê? Que é o conflito, irmãos. Porque qualquer um que amar a Deus mais do que a sua mulher, que ama a Deus mais do que a sua mãe, que ama a Deus mais do que o seu filho, irmãos, não é digno dele. Então, irmãos, Cristo vem trazer o quê? O conflito é guerra sim, mas é o quê? Uma transformação. Porque como estamos aqui operando nas quarta-feiras, um culto de libertação, irmãos, quando algo que está nos governando, que está nos dominando, perde, é a mesma coisa que você é dono de uma terra. Você é dono de uma terra e alguém quer tomar essa terra de você. Você vai entregar de bom grado? Você vai entregar numa boa? Não, irmãos, você vai lutar. É a mesma coisa quando o pecado nos domina. O pecado é nosso Senhor. Quando nós levantamos um culto de libertação ao qual vamos clamar para o Senhor dos Exércitos vir nos libertar, o adversário, ele vai ficar o quê? Furioso, ele vai querer brigar, ele vai querer lutar, ele vai querer entrar em conflito. Meus irmãos, por isso nós temos que o quê? Nos revestir da armadura, nos revestir do Evangelho, ao qual Paulo vai falar da armadura que nós temos que nos revestir. Do Evangelho o quê? Que é a palavra, do cinto, que é a verdade, do escudo, que é a fé, que foi a mesma fé que o centurião utilizou, que através de uma palavra o servo dele podia ter cura, que foi a fé que aquela mulher utilizou, que através das migalhas a filha dela podia vir ser liberta. Irmãos, que nós venhamos nos revestir e da espada, que é o quê? Que é a palavra, que é a mesma coisa que Cristo fala que Ele veio trazer a espada, que é a palavra. Por que a espada? Porque a espada, a palavra, ela nos confronta, irmãos. Que nós venhamos sair dessa zona de comodismo, dessa zona de conforto que nós estamos, irmãos, de fazer as mesmas coisas, de operarmos as mesmas coisas, de ver situações em nossas vidas e nos conformarmos. Irmãos, nós temos que usar da palavra, falar: eu não aceito esse demônio na minha vida, eu não aceito esse demônio lá na minha casa, eu não aceito essas dívidas, eu não aceito esse mal que está vindo contra mim, porque eu creio que há milênios de anos atrás, se sacrificou para eu ser liberto de tudo isso, para eu ser liberto de tudo isso, irmãos. Eu creio. E da mesma forma de que eu posso estar mal, eu posso estar no fundo do poço, a palavra, o Evangelho vem como lavar minha alma, vem como conforto. Da mesma forma que eu estiver bem, que eu estiver com a família restaurada, que eu estiver ganhando bem, que eu estiver com meus filhos em minha casa, na igreja, que estiver tudo bem na minha vida, irmãos. O Evangelho não se restringe só a essa vida, mas ele fala do que? De uma vida posterior, de uma vida, ele prega sobre o que? Sobre o reino dos céus, irmãos. Aleluia! Que todos nós, os pobres e os ricos, venhamos buscar o que? O reino. Porque, irmãos, o tempo que nós passamos aqui na terra é pouco. Cada um tem uma característica diferente. Alguns são ricos, alguns são pobres, alguns são profetas, alguns são livres, alguns são servos, alguns não são nada, alguns fazem coisas extraordinárias, alguns são artistas, alguns são jogadores, irmãos, cada um tem uma coisa aqui na terra. Mas nós temos que o quê? Olhar para o quê? Para o alvo, que é a vida posterior a isso, irmão, a tudo isso que vai passar, a essa carne e esse sangue que não vai dar o reino. Nós temos que olhar o quê? Para fortalecer o nosso espírito, irmãos, para nos santificar, ser separado, assim como Cristo fala que Ele veio ser a espada,
Ele é o que vai separar o nosso espírito. Ele é o que vai separar a gente dessas coisas mundanas, irmãos. Que nós não venhamos nos conformar com o mundo, mas que venhamos deixar que Deus venha operar a sua mentalidade, o querer dele em nossas vidas, para que o quê? Para que experimentemos o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, irmãos. Que nós venhamos compreender e entender que estamos em guerra. Mas Cristo também vai falar: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Ele fala de paz, mas no mesmo versículo ele vai falar: não temeis. Glória a Deus. Irmãos, não é porque você tem a paz de Deus que você vai ter ausência de guerra, ausência de conflito. Mas é da mesma forma que Paulo e Silas estavam na cadeia e o que? Louvaram. Ele tinha a paz do Espírito Santo. Irmãos, a paz que acredito eu que Deus promete a nós é uma paz no conflito mesmo, é uma paz no deserto, irmãos. Porque eu creio que tudo que acontece na minha vida, eu creio que todas as barreiras, todas as dificuldades, todo o mal que se levanta contra a minha vida, eu creio que através de Cristo eu vou conseguir superar, que através de Cristo eu vou conseguir vencer. Irmãos, e se você já crê na vitória, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar temeroso, porque você crê na paz que Cristo te deixou. Então, irmãos, você tem a certeza da vitória. É a mesma coisa que o profeta estava na casa do moço, e o moço ele estava aterrorizado, porque a casa estava cercada do povo que iam vir contra eles. E o profeta pede ao pai: Pai, mostra para ele o que está do nosso lado é maior do que está lá fora. O que está do nosso lado é maior do que o que está vindo contra nós, irmãos. Irmãos, ele mostrou e ele conseguiu ver espiritualmente que já estava ganho, que já estava com a vitória, irmãos. Então, que nós venhamos pedir ao Pai que Ele venha esclarecer todas as situações difíceis que estamos passando em nossas vidas, todos os demônios que estamos enfrentando em nossas vidas, todas as coisas ruins que estão vindo de encontro com a gente, irmãos. Que nós venhamos pedir para Deus nos mostrar que tem um anjo protetor que está nos guardando, que tem um exército do nosso lado, que tem Ele, que Ele é o advogado fiel, o Espírito Santo é o advogado que intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis por cada um de nós, irmãos. Que nós venhamos confiar nisso, que nós venhamos acreditar nisso, irmãos. Porque quando nós falamos que não somos merecedores, como nós falamos que somos fracos, quando nós não cremos, nós não cremos o quê? Na cruz. Nós não cremos que Cristo nos fortaleceu. Nós não cremos que Cristo nos deu a carta que nos libertou. Aleluia! Irmãos, Ele já assinou a carta com seu próprio sangue. Ele falou: filho, você está livre. Aleluia! Filho, vem, segue-me. Filho, vem, opera o poder que eu te deixei. Opera as coisas que eu deixei para ti, para você viver nessa vida. Irmãos, que nós venhamos ter a consciência disso, que vivemos o que? Em batalha, vivemos em luta, mas nós estamos do lado o que? Vencedor, irmãos. Todos os homens de Deus, todos os profetas, todos os apóstolos, eles viveram o que? Diversos conflitos. Desde Abraão, irmãos, desde Abraão até João, na ilha de Patmos, eles viveram o que? Conflitos, prisões. Eles viveram o que? Sofrimentos, irmãos. Mas é o que? Eles estavam lutando pelo que? Por dinheiro? Eles estavam lutando pelo que? Para ser governador? Eles estavam lutando para ter um título? Não, irmãos, eles estavam lutando pelo reino. Eles estavam lutando para o que? Para fazer parte das bodas, para fazer ter aliança com o Senhor. Eles estavam lutando por uma aliança ao qual Cristo prometeu a cada um de nós, irmãos. Mas nós temos que ser dignos disso. Mas nós temos que operar isso. Da mesma forma, irmãos, que Caleb e Josué acreditou que Cristo poderia dar a terra prometida para eles, também teve outros que não acreditavam, irmãos. Então, que nós venhamos ser da mesma forma que Josué e Caleb, que creram
que a situação é sim difícil, a situação é sim amedrontante, mas nós cremos que quem nos prometeu, que quem falou é maior. Aleluia! É maior que tudo isso, irmãos. Então que nós venhamos o quê? Nos revestir do poder do Espírito Santo, nos revestir da palavra, irmãos. Que nós venhamos pegar essa espada aqui, ao qual é a palavra, que nós venhamos o quê? Começar a usá-la, começar a buscar nela, irmãos. Pois por diversas vezes que eu tenho dúvidas, que eu tenho conflitos comigo, eu vou buscar o quê? Na palavra. E Cristo, Ele responde realmente. A gente procura uma palavra, a gente tem os conflitos, tem umas perguntas que, Pai, é isso mesmo? Como é isso? Me explica, Pai, me faz entender, me faz compreender. E a gente vai para a palavra e Cristo revela a sua palavra. Cristo, através de uma história que já aconteceu há milênios de tempos atrás, Ele fala, é isso mesmo que eu estou vivendo, Pai. Isso que lava a nossa alma, irmãos, isso nos dá o que? A esperança. Porque o Apocalipse não é uma coisa atemorizante, mas o Apocalipse é o que? Para mim é o que? Uma esperança. Uma esperança do Rei dos Reis, dos Senhores dos Senhores, que virá em socorro do teu povo, irmãos. Do teu povo que está aqui na terra, ainda o que? Batalhando, lutando. Um povo que ele quer vir, quando ele vir, ele quer que seja encontrado de pé, irmãos. É verdade. Irmãos, e quando caímos, venhamos nos levantar, venhamos ter a confiança plena em Cristo Jesus Cristo. Que venhamos, irmãos, da mesma forma que o centurião fez, da mesma forma que aquela mulher cananeia fez, venhamos buscar, correr atrás dele, e quando chegarmos até ele, irmãos, venhamos nos esvaziar de nós mesmos, em total humilhação, porque ele não precisa nada de mim, mas tudo dele, irmãos. Ele vai, através do seu Santo Espírito, nos tornar pleno, nos tornar completo. Então, irmãos, que nós venhamos buscar, chegar até ele, e que quando chegarmos até ele, esvaziemos de nós mesmos e pidamos o que queremos, irmãos. Tendo a confiança de que ele vai operar, irmãos. Porque ele é assim o Deus da provisão. Ele é o Deus que está em todo lugar. Ele é o Deus que vê todas as coisas. Ele é o Deus que pode tudo operar, irmãos. Ele é o Deus de todo poder. Irmãos, que nós venhamos como pessoas nos revestir desse poder, dessa autoridade que Cristo nos deixou para o quê? Caminharmos nessa vida, irmãos. Glória a Deus. Não sei quanto tempo você vai viver, não sei quanto tempo você vai passar nessa terra, mas que todo esse tempo nós venhamos passar e viver ao lado de Cristo. Irmãos, que nós venhamos dar valor para o sacrifício, dar valor para o sangue, dar valor para o pão que foi dividido. Antes daquela palavra da mulher cananeia, Cristo, ele já tinha dividido o pão com milhares de pessoas naquela região. Irmãos, isso já estava o quê? Simbolizando que ele, sendo um pão, ele pode alimentar a todos. Sendo um pão, ele pode alimentar a todos, irmãos, espiritualmente. Mas isso só através do quê? Da transformação. Da mesma forma, quando Nicodemos chega a Cristo e pergunta, ele fala, ei, como eu posso nascer de novo? Como eu posso ser salvo? Como é isso, Pai? Eu creio que o Senhor é Senhor, porque as coisas que o Senhor opera, só quem é de Deus pode operar. Só o Filho de Deus pode operar. Mas Cristo fala para ele, você é mestre de Israel e não entende, você terá que morrer na carne e nascer no Espírito. Irmão, nós teremos que o quê? Ter essa transformação, ter essa reforma, ter esse conflito com nossa carne para o Espírito que ganhar. Porque a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito. Paulo falou isso, a carne luta contra o Espírito, a carne milita contra o Espírito. Então, irmão, nós temos que guerrear contra a nossa carne para o quê? Para receber, para o Espírito governar, para o Espírito ganhar e ele governar. E através do governo do Espírito Santo, nós conseguimos o quê? Lutar contra o quê? Principados e potestades das regiões celestiais, irmãos. Porque o nosso espírito forte, irmãos,
todo o resto também será forte. Verdade. Nós temos que o quê? Fortalecer o nosso espírito para o quê? Melhorar nossas emoções, melhorar até o nosso corpo, irmãos. Para o quê? Para o Espírito reinar e governar. E através do Espírito, o Espírito é de Deus. E Deus, Ele é o Criador de tudo. Deus, Ele que tudo fez. Então, irmãos, que nós temos o Espírito dele, tudo na nossa vida vai bem. Os conflitos na nossa vida nós conseguiremos superar. Irmãos, e quanto mais poder de Deus nós teremos, mais a batalha vai ser o quê? Maior. Os nossos adversários cada vez vão ser melhores. Por quê? Porque, irmãos, ninguém quer conflitar com pessoas fracas já estão derrotadas, mas pessoas fortes, todo mundo quer derrubar. Todo mundo que não está no mesmo propósito, todo mundo que não está na mesma causa, quer ir contra, quer derrubar. Mas nós, estando ao lado do Senhor dos Exércitos, estando ao lado do Senhor, que Ele é poderoso para tudo fazer, nós venceremos, irmãos. Então, irmãos, que todos venhamos clamar e pedir a Deus ajuda, como aquela mulher chegou. Me ajuda, Pai, me ajuda, Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Venha me revestir para eu conseguir cumprir o meu propósito, Pai, que é segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade, irmãos. Então, irmãos, que tudo que se levantar contra nós, nós venhamos lembrar. Nós venhamos lembrar do quê? De Cristo, irmãos. Que Ele nos revestiu de poder e autoridade para tudo operarmos, irmãos. Glória a Deus, que nós venhamos lembrar. Mas também que venhamos tomar cuidado, irmãos, para que quando Cristo está nos enchendo, quando Cristo está nos dando autoridade, nós não venhamos o que? Deixar a arrogância tomar de conta. Pensarmos que é através de nós que conseguimos algumas coisas. Da mesma forma da missão daqueles homens que foram enviados, e eles voltam animados, voltam exaltados, voltam. Nossa, os demônios saem quando nós falamos, nós conseguimos curar, nós conseguimos operar coisas incríveis. E Cristo, na hora, já repreende. Ei, eu sei de um que deixou a arrogância subir, que quis ser maior que Deus, que ele esqueceu da onde Deus tirou ele, irmãos. Que nós venhamos lembrar, irmãos, cada um de nós venhamos lembrar da onde Deus nos tirou. Porque Ele vai nos exaltar, sim, eu creio que Deus vai exaltar cada um de nós. Cristo vai nos dar poder a cada um de nós, irmãos. Cristo, Ele vai dar essa transformação a cada um de nós. Mas que nós venhamos lembrar, irmãos, da onde nós saímos. Que é tudo através do Espírito Santo que nós operamos. Amém, irmãos? Que todos venham ser revestidos do Espírito Santo. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus.